tá? Então, toda oração, a sintaxe é o estudo da relação entre as palavras numa frase, né? A relação que se estabelece, uma relação o quê? Sintagmática, né? Então, a relação de concordância entre os termos, os elementos, tá? E aí, essa questão pedia esse conceito fundamental de sintaxe. O sujeito indeterminado ele vai ocorrer, né, quando não se quer ou não se pode especificar o agente da ação verbal. É muito comum em situações em que o sujeito não é conhecido ou ele é o quê? Irrelevante para o contexto, certo? Existem duas principais estratégias para indeterminar o sujeito em português. Qual é as duas estratégias? A primeira estratégia é o uso do índice de indeterminação do sujeito, do se, e o emprego do verbo na terceira pessoa do singular, com o verbo haver ou o verbo existir. Essas duas maneiras, elas são as maneiras de se estabelecer esse sujeito indeterminado, tá? A análise correta requer a compreensão desses mecanismos para poder responder essa questão, né? Então, nessa letra A, que a gente já... essa letra A aí, está dizendo aqui, o item A, né? Tem a frase aí, né? Pede-se um pouco de silêncio, por favor. Até utiliza o se aqui, não é? A letra A está até utilizando o se, né? Que é um índice de indeterminação, funciona como um índice de determinação do sujeito. O que pode sugerir isso, né? No entanto, nesse contexto, o se ele está funcionando aqui como o quê? Como partícula, uma P partícula A passivadora, é uma PA. Sendo uma PA, ele não pode ser, então essa A não é a nossa alternativa, tá? A letra B, o item B, ia um coitado qualquer na rua, né? Ia um coitado qualquer na rua. Apresenta um sujeito explícito, né? Quem é um coitado é o sujeito. Então não vai ser, esse sujeito não pode ser indeterminado. Então a letra B também está incorreta. A letra C, a marca da vida nas pessoas. Na letra C, o verbo haver é utilizado em sentido existencial. Esse A aqui é existencial, certo? Então, considerando que ele é existencial, que normalmente não determina sujeito, sendo que é existencial, né? E ele está especificando, no caso, esse verbo ajuda a especificar a existência de algo. Então, ele é existencial, esse verbo, né? E aí o sujeito da oração é a marca da vida. Então, não seria a letra C, tá bom? E a letra D é a nossa resposta, o nosso gabarito é a letra D, não é isso? Não necessita de palpites inúteis, não se necessita, desculpa. Aqui está sendo empregado corretamente o índice de determinação do sujeito. Esse se aqui colocado, ele está funcionando exatamente como o que eu quero. Essa partícula de indeterminação do sujeito está funcionando para indeterminar realmente o sujeito. Então, assim, quando eu digo necessitar na terceira pessoa do singular para indeterminar o sujeito da oração, ou seja, não se especifica quem necessita, tornando o sujeito indeterminado. Esse mecanismo é uma das formas mais clássicas de indeterminação do sujeito. Então, a banca pegou leve, porque aqui é a forma mais clássica de indeterminar o sujeito para a oração. Letra D, ninguém acertou, né? C, A. Poxa. Vamos lá, vamos estudar. Eu acho que o erro, ele ensina mais do que o acerto, né? Vamos para outra questão, agora eu vou responder todas do INDEC, tá bom? E depois eu vou responder as do Instituto Darwin. Vocês vão ficar comigo, né? Vou ficar aqui, eu não quero ficar sozinho. Vamos lá. Segunda questão. No período, sou favorável a que todos participem da comemoração. A oração em destaque classifica-se como uma oração subordinada substantiva. Tá? Antes de responder essa questão, eu quero mostrar esse quadro aqui, que eu gosto muito de dar aula com ele, né? As orações subordinadas, substantivas, elas podem ser classificadas em quantas? Em 6 tipos, tá? Vocês têm que memorizar esses tipos de oração, tá? Porque eles podem ser cobrados na prova de vocês. Então, antes de responder essa prova, para ajudar vocês também aqui na aula, eu quero que vocês verifiquem aí essa orientação minha, tá bom? Então, a oração subordinada substantiva,
O que é uma oração subordinada? A oração subordinada, ela é um conjunto de duas orações, onde a primeira vai ser a OP, a oração principal, e a oração subordinada vai ser subordinada à oração principal, tá? Então, quando eu falo aqui, ó, é fundamental que os jovens leiam. Quando eu tenho aqui é fundamental é a primeira oração. Essa aqui é a OP, tá certo? Aqui vai ser uma OP. É o quê? OP é o termo que eu uso para dizer que é uma oração principal. Que os jovens leiam é a segunda oração. Então, essa aqui vai ser a o quê? OS, oração subordinada. Então, nós temos aqui duas orações, tá? Uma oração que é a oração principal e uma oração que é a oração subordinada. Essa oração subordinada vai ser subordinada a quem? A oração principal, que é essa aqui, é fundamental. Tá? Que os jovens leiam vai ser subordinada da oração principal. Isso deu para entender, para quem não tem muita base em português. Bota aí, clica no legalzinho aí para eu ver se vocês estão entendendo. Está acompanhando comigo, para vocês não se perderem. Até porque a aula é paga para vocês participarem, né? A aula paga para isso. Porque YouTube tem aula à vontade, né? E YouTube tem aula a rojão disso aí. Mas a aula paga é isso. A aula paga é para participar, né? Para perguntar, para questionar, para entender, tudo isso, tá bom? É o momento que vocês têm de conversar com um professor especialista para entender a sua necessidade. Então, não tem vergonha aqui, não tem medo, não tem nada disso. A gente não tem tempo para isso, vocês não são mais crianças. Então, aqui vocês só têm tempo para estudar com força, né? Estudar com força. Estudar com muita garra, com muita vontade. Vamos lá. Então, as orações subordinadas substantivas, elas podem ser subjetiva, predicativa, completiva nominal, né? Objetiva direta, objetiva indireta e apositiva. Beleza. São 6 tipos, né? Então, tem a oração subordinada, substantiva, subjetiva, tem função do sujeito. Então, ó, quando eu digo, é fundamental que os jovens leiam. Que os jovens leiam, ó, aqui jovens vai ser o sujeito da oração principal. O que é fundamental? Que os jovens leiam. Jovens vai funcionar como sujeito da oração principal. Então, jovens aqui está funcionando como sujeito. Por isso que essa é uma oração subordinada substantiva, porque eu busco essa OP, vai buscar o substantivo dentro da OS, da subordinada. Então, jovens aqui é o quê? Os jovens é sujeito, é o substantivo, né, para a oração principal. É fundamental, certo? Então, isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por quê? Porque está apontando, a subordinada está apontando quem é o sujeito da oração principal. Então, oração subordinada substantiva subjetiva tem função de sujeito. A oração subordinada tem função de sujeito para a oração principal. Beleza? A oração subordinada substantiva ou substantiva predicativa, na mesma lógica. A subordinada, a substantiva predicativa tem função de predicado do sujeito. Então, nosso desejo é, aqui nós temos a OP, aqui é a OP, né? Nosso desejo é OP, oração principal, que os jovens sejam bons leitores. Oração subordinada, AOS, tá? Professor, é sempre nessa ordem, OP e OS, OP e OS? Nas subordinadas, sim. Nas subordinadas, sim. Certo? Se vocês me perguntassem isso no chat, eu ia responder isso. Nas orações subordinadas, sempre tem essa relação. OP, OS, OP, OS, sempre OP, OS. Nas adverbiais, que não é o assunto da nossa aula hoje, não vai dar tempo, nas adverbiais é diferente. Nas adverbiais funciona de outra maneira. Tá? Geralmente, a oração subordinada adverbial inicia com um advérbio ou inicia com um adjetivo. Mas isso não é assunto de agora. Vamos lá. Então, na oração subordinada substantiva, sempre vai ser OPOS, OPOS, sempre. Tá? Então, nosso desejo é que os jovens sejam bons leitores. Que os jovens sejam bons leitores é predicado para o nosso desejo certo? Então, funciona dessa maneira. Completiva nominal. A completiva nominal tem função de complemento nominal para o OP. Ela vai ser um complemento nominal para o OP. Então, temos fé de... Né, temos fé... Temos fé, nós temos uma
Uma oração. Temos fé é oração, é OP, né? É a oração principal. De que os jovens leiam mais. Uma dica boa, bizu para vocês levarem para a prova, no dia 19. O de, ele é uma preposição. Toda completiva nominal vai iniciar com uma preposição. Por, para, sob, de, a é preposição também, né? Em muitos, a pode ser artigo, a pode ser preposição. Então, mas o a é preposicionado, é preposição, quando esse verbo pede, tá? Então, o de, para, com, sob, perante, tem muitas preposições. Estuda as preposições. Toda vez que você vê, poxa, depois da OP, depois dessa OP, dessa oração principal, está tendo uma preposição. Ela vai ser completiva nominal. A dica é essa. Quando tiver uma preposição, vai ser uma completiva nominal. Pode marcar. Pode ir por mim e lembrar de mim lá na hora do concurso, tá bom? Depois deixa um like lá para mim, me segue no Instagram, me ajuda aí, minha gente, pelo amor de Deus, a divulgar meu trabalho. Tô brincando. Quer dizer, me ajuda, é verdade, me ajuda aí. Vamos lá. Então, que os jovens leiam mais funciona como complemento nominal. Esse complemento nominal, o núcleo vai ser o nome. Quem é o núcleo? Jovens é núcleo. Jovens aqui é núcleo. Jovens é um substantivo, né? Jovens é um substantivo e jovens vai funcionar como um núcleo para o quê? A oração principal. Então, aqui, a palavra mais forte do predicado vai ser jovens, e jovens vai ser o elemento que completa. Quem é que tem fé? Temos fé que os jovens leiam mais, né? Esses jovens têm que ler mais. A gente tem fé disso, né? Que esses jovens leiam mais, certo? Objetiva direta tem função de objeto direto, aí aqui é fácil, porque, ó, desejo é a OP, né? Que os jovens gostem de ler. Que os jovens gostem de ler é o objeto direto para a oração, né? A oração principal, certo? Objetiva indireta tem função de objeto indireto. Gostaria é a oração principal, de que os jovens gostassem de ler. Aqui, ó, preposição, certo? A preposição aqui, ó, de que os jovens gostassem de ler. Ô, professor, o senhor acabou de dizer que a completiva nominal vai iniciar com a preposição. Oxente, a objetiva indireta também está iniciando com preposição. Como é que eu vou diferenciar essa dessa? E aí, alguém sabe me dizer? Como é que eu vou diferenciar a completiva nominal da objetiva indireta? Ninguém vai saber. Vamos lá, ninguém respondeu, mas eu vou responder aqui. De que os jovens gostassem de ler mais, gostassem mais de ler. Né? Aqui, a grande diferença é que, olha, perceba que jovens aqui, em completiva nominal, jovens é núcleo. Já jovens aqui não vai ser núcleo. Gostaria de que os jovens gostassem mais de ler. Gostassem aqui é o núcleo dessa segunda oração, dessa OS, certo? Então, você vai perceber que a segunda oração, a OS, não vai girar, o sentido não vai girar em torno de jovens, vai girar em torno de gostassem, tá? Então, a gostassem aqui vai iniciar também, a objetiva indireta vai iniciar com uma preposição, porque ela é um objetivo indireta, né? Quem lembra? É, é, verbo transitivo direto, gostaria, é verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto, nós temos um objeto indireto, né? Verbo transitivo direto, nós temos um objeto direto, certo? Vamos lá. Por fim, a positiva. Tem outra bizu para a positiva aqui. Tem função de aposto de qualquer termo da oração principal. Todos pensam a mesma coisa. É OP, né? Aqui, OP, e que eu adoro livros. 2 pontos que eu adoro livro. Toda oração subordinada, anote isso, leve para o concurso no dia da prova. Toda oração subordinada, substantiva, a positiva vai vir sempre, ó, esses 2 pontos. Então, tem 2 pontos. Sempre, a positiva vai ter 2 pontos sempre. Quando você vê 2 pontos, que pedir oração subordinada e tiver uma alternativa, se pedir a oração subordinada substantiva a positiva, certo? Vai vir sempre 2 pontos. Se tiver 2 pontos, aquela é a alternativa correta. Você vai marcar ela de imediato. Uh, Pronto, perfeito. Considerando isso, vocês vão me responder aí qual é essa
Vamos ver, eu quero que acerte. Chat. Vamos lá, no chat, todo mundo, para tentar acertar essa questão. Concurso e Pojuca colocou C, Shirlene colocou C, Paula colocou C. Olha aí. Os três que responderam acertaram, certo? Parabéns. É a letra C mesmo, muito bem, né? Muito bem mesmo. Parabéns, fiquei feliz em ver que vocês acertaram essa questão aqui. É a letra C, é a nossa alternativa. Por quê, professor? A opção C, esse item, ele vai corresponder ao gabarito da banca, sabe por quê? Ele classifica a oração aqui na C, ele está dizendo que é completiva nominal, né? Então, a oração que todos participem da comemoração completa o sentido do nome favorável. Que todos participem da comemoração. Está completando o sentido de favorável. Sou favorável, certo? Sendo essa, como ela completa o sentido desse nome favorável é o nome, aqui é um nome, né? Sou favorável a, aqui é a OP, né? E aqui é a OS, né? A OS. Sou favorável a que todos participem da oração. Considerando que nessa oração que todos participem da comemoração completa sentido de nome favorável, caracterizando uma oração subordinada substantivo completiva nominal, certo? Por isso que isso é o gabarito, tá? Corre de novo para a Banco Indec de novo, para a gente ir para o Instituto Darwin daqui a pouco. Indec, na oração, ontem havia poucos alunos na sala. O sujeito classifica-se como indeterminado, inexistente, oculto ou simples. Vamos lá, chat. A gente já viu o tipo de sujeito hoje, já, viu? Por quê? Não, pode tirar. Não, acho que se eu tiver o nome, eu boto. Pode tirar. Vamos usar, não? Olha aí, eu tenho concurso e Pojuca marcou D, Shirlene marcou D, Andresa marcou D, Vera marcou D, Paula marcou D. Olha aí, a letra D é a nossa alternativa correta. Muito bem, eu fiquei feliz agora também em saber que vocês acertaram, a maioria acertou aí, não é? Se vocês tivessem errado, também não tem problema, tá, gente? Aqui não tá julgando ninguém, porque a hora de errar é agora, não pode errar no concurso, tá bom? Então não se acanhem. Quem não quiser responder aí, responda. A questão está abordando o tema da classificação do tipo de sujeito, né? Então a letra D, por que a letra D? O item D sugere que o sujeito na frase é simples e está correto, né? O sujeito, poucos alunos, né? Poucos alunos, possui apenas um núcleo, né? Portanto, é um sujeito simples. Questãozinha facinho, né? Ó. E foi uma prova para advogado, ó, tá vendo? Advogado 2009 da Banco Indec, ó, no ano de 2009. Vamos lá. Eu não vou passar essa tabela, mas aí vocês que compraram essa aula vão ter acesso a esse material. Professor, eu estou esquecida, termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios, vocativo, me explica. Ó, vamos lá, nós temos essenciais, já falei, sujeito e predicado, são termos essenciais da oração. Integrantes podem ser objeto indireto, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, são termos integrantes. Agente da passiva também é termo integrante. Né? Então,
Objeto direto, objeto indireto. Complemento nominal. Termo integrante é o complemento nominal é um termo integrante. Agente da passiva também é termo integrante. Os termos acessórios da oração. Pode ser adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. Tá? Essa tabela, como eu não tenho tanto tempo e ainda tem muitas questões pela frente, eu não vou detalhar, mas essa tabela aqui é mãe de quem não lembra esses termos da oração. Professor, o que é termos da oração? Termos da oração são as ferramentas para analisar uma oração, certo? Então, é importante. Quem vai comprou a aula, depois eu vou mandar lá no grupo, a aula gravada, juntamente com esse material, tá bom? Todo com gabarito. Os professores que passaram por aqui também, tá bom? Então, fiquem tranquilinhos e depois vejam esse material que vale a pena. Instituto INDEC, assinala a alternativa correta quanto à função sintática, né, do termo destacado. Os pensamentos de Carlos eram povoados das belas mulheres. Oh, desculpa. Os pensamentos de Carlos eram povoados de belas mulheres. Ah, o termo destacado é de belas mulheres é o quê? Agente da passiva, complemento nominal, objeto indireto ou adjunto adverbial. Eita, nem vi quando foi que vocês começaram a responder. Vamos lá? É, concurso Pojuca botou B, Paula B, Jane B, Andresa C, Shirlene C. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá, questão 4, né? A questão pede para identificar a função sintática do termo de belas mulheres, né, na frase. Os pensamentos de Carlos eram povoados de belas mulheres. A função sintática apresentada nas alternativas são agente da passiva, né, na letra A, complemento nominal na sequência, objeto indireto e adjunto adverbial. A função sintática de um termo é o papel que ele desempenha na estrutura de uma oração, né? Então, um termo vai desempenhar um papel na oração, né? Esse termo pode ser complemento nominal, objeto direto, objeto indireto. A gente viu o quadro aqui atrás, né? Todos esses termos podem desempenhar papel na oração, tá? E aí nós temos aqui que a letra A é a alternativa correta, gente. Então, pelo que eu vi aqui, ninguém acertou, né? Mas vamos ver por que ninguém acertou. Vamos tentar entender, né? Ó, o termo de belas mulheres não está desempenhando a função de agente da passiva. O agente da passiva é o termo que realiza a ação em uma frase, né? É, no caso, nesse caso aqui que tá, o que está acontecendo? O termo de belas mulheres está modificando o substantivo pensamentos, né? De belas mulheres está modificando o substantivo pensamentos. E aí o que é que ele indica? Ele indica realce. Não vai indicando, ele está indicando real, ele está indicando realce. Ou seja, é uma conjunção integrante. Ela está induzindo, né? Ele induz uma oração subordinada. A segunda ocorrência de que é corretamente indicada como uma conjunção integrante aqui. É, tá me ouvindo, gente? Tá me... Sim, professor, sim.
Estão me ouvindo, gente? Acho que a conexão falhou um pouquinho aqui. Vamos lá. Acho que voltou. Estão vendo o slide? Ah, pronto, beleza. Que às vezes falha um pouco, é normal. Vamos lá. Então a gente aponta que a letra C, ou a letra A é o correto, porque é a agenda passiva da oração, tá? Porque está funcionando como elemento integrador para completar o sentido de pensamentos. Vamos lá, vamos para a próxima. Eita, com certeza, no dia 19, que é o dia da prova de vocês, né, da seleção do Recife e da Prefeitura de Ipojuca, vai cair uma questão sobre isso. O quê? Né, a função do quê? Essa questão é a banca, todas as bancas, elas cobram sempre ou o quê ou o se. E aí eu trouxe esses dois elementos que são importantes, que com certeza vai cair na prova de vocês. E eu, analisando as questões da prova da Banca Indec, que vai ser o concurso para Ipojuca, eles sempre cobram. Pode ser que na prova para a seleção de Recife não cobre, mas para Ipojuca de certeza vai cair. Ou uma questão sobre o que, ou uma questão sobre o se. Professor, por que o senhor acha isso? Porque é um assunto mais difícil de português. Porque esse que, como função sintática, ele exerce várias funções. Várias funções. Então, o que pode ser um substantivo, o que pode ser um pronome indefinido, o que pode ser um pronome relativo, o que pode ser um pronome interrogativo, o que pode ser um advérbio de intensidade, o que pode funcionar como preposição, como interjeição, como partícula de realce, ou também chamada de partícula expletiva, o que pode ser também uma conjunção subordinativa, e o que também pode ser uma conjunção coordenativa, tá? Então, é preciso ter atenção a esse que. O que pode ser pronome relativo quando puder ser substituído por o qual, certo? Os quais, a qual ou as quais, certo? Isso é uma dica. Funciona sempre, 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 professor. Nada no português funciona sempre, sempre, sempre. Mas, no geral, dá para fazer essa substituição e ficar ok, tá? O que pode ser integrante quando equivaler, tiver o mesmo valor de equivalência, de sentido, valor semântico e valor gramatical de isso, disso ou nisso. Né? O que pode ser também uma conjunção explicativa, quando equivale a porquê, tá certo? O que pode ser uma conjunção comparativa, quando equivale a mais do que, tá? Ou menos do que. Esse do é opcional, certo? Então, mais do que ou mais que, ou menos do que ou menos que, tanto faz, tá? Esse do é opcional, não precisa colocar não, tá? Só se vocês quiserem. Então, quando ele equivaler a isso, tiver a mesma função disso, aí também vai ser conjunção comparativa. O que vai ser uma conjunção consecutiva quando ele equivale a tão, tão que, tal que, tamanho que ou tanto que, tá? E o que vai ser uma partícula explicativa quando tiver valor coloquial. Ele pode ser retirado da frase sem nenhum prejuízo, tá certo? Contando essas dicas, vamos para a nossa questão, né? Vamos lá. INDEC. No período, você é que pensa que a vida segue segundo as leis do seu cordão umbilical. A palavra que classifica-se respectivamente como, então, ó, esses dois Qs aqui em negrito estão sendo classificados como o quê? Palavra de realce ou pronome relativo, letra A, B, pronome relativo, conjunção integrante, letra C, conjunção integrante, pronome relativo, letra D, palavra de realce ou conjunção integrante. Chat, no chat, viu? Responde no chat.
Não estou conseguindo ouvir. Socorro, tá me ouvindo? É porque eu estou esperando o pessoal responder no chat. Tá me ouvindo? Socorro? Agora sim, tá. E aí, você colocou que alternativa, Socorro? Bote aí no chat. Vamos lá? Na letra. Vamos lá? Só repete aí, gente, no chat, para eu não. Acho que perdi aqui as conversas por causa do. Que eu perdi a conexão. Vamos lá, na letra, nessa questão aqui, do que? Vera colocou C, vamos lá. Concurso Ipojuca colocou B, Socorro colocou B, Shirlene colocou C, André colocou B, André colocou B, alguém mais? Essa questão aqui está pedindo a análise da estrutura morfológica, né? A observar como é que funciona na estrutura morfológica a estrutura está analisando, né? Pedindo para que você classifique. Toda vez que a banca pedir, né, o INDEC aqui, está pedindo que você classifique a estrutura, pedindo classificação, é sempre morfológica, tá? A classificação, quando pede classificação, porque isso vem de classe de palavras, tá? Então, quando é assim, pedindo para classificar, é morfologicamente falando, tá? A questão faz essa abordagem. A palavra aqui é uma das mais variáveis, né? Da língua portuguesa. Tem 12 funções, na verdade, não vou nem assustar vocês, mas tem 12 funções. Ela pode assumir diferentes funções gramaticais, dependendo do contexto que ela vai ser utilizada, né? Nessa letra A, alguns colocaram letra A, não, ninguém colocou letra A. A letra A está incorreta, né? O item A classifica a primeira ocorrência do que como palavra de realce. Está dizendo aqui, a palavra de realce, esse primeiro que é palavra de realce. E a segunda está dizendo que é um pronome relativo aqui, né? A primeira ocorrência de que é uma palavra de realce, mas não é uma palavra de realce, aqui é o que é uma conjunção. Que tipo de conjunção é essa? Uma conjunção integrante, isso aqui, né? Você é que pensa que a vida segue segundo as leis do seu cordão umbilical. Então não seria essa. A letra B, o item B classifica-se na primeira ocorrência. Esse que do item do B está dizendo assim, o item B é um pronome relativo, né? O item B aponta que esse primeiro que é um pronome relativo. No entanto, a primeira ocorrência de que não é um pronome relativo, mas sim uma conjunção integrante. Esse primeiro que é conjunção integrante. Então, essa também está eliminada. Tá certo? Na letra C, né, nós temos aqui o C está dizendo também que é uma conjunção integrante. Aí, aqui a gente já se pega, né? O C classifica a primeira ocorrência como uma conjunção integrante. E a segunda como pronome relativo. No entanto, a primeira ocorrência de que é uma conjunção integrante, pois introduz uma oração subordinada. E a segunda ocorrência de que também é uma conjunção integrante. Então, os dois são conjunção integrante. Então, o erro está aqui, tá? Então, não é. E aí, a nossa correta vai ser a letra D. Deixa eu ver aqui. Agora, ninguém acertou, né? Por que a letra D, professor? O item D está classificando a primeira ocorrência de que como palavra de realce e a segunda como conjunção integrante. A primeira ocorrência de que não é uma palavra de realce, ou, desculpa, é uma palavra de realce, né? Ou é uma palavra de realce e conjunção integrante. Porque está introduzindo e a segunda ocorrência de que é uma ocorrência identificada como conjunção integrante, depois introduz uma oração subordinada. E aí a letra D vai ser o gabarito da banca, tá? Vamos falar sobre transposição da voz passiva para a voz ativa?
e é um item que as bancas cobram muito. A voz passiva pode ser analítica, pode ser sintética. Não sei se vocês vão lembrar desses conteúdos lá no ensino, no momento que vocês estudaram língua portuguesa, né? E a voz ativa é quando o sujeito é agente da ação verbal. O jogador de basquete arremessou a bola. Então, aqui nós temos o sujeito, né? E aqui a bola vai ser objeto direto. Quando ocorre que esse objeto direto passa para a frente da estrutura, ó, quando eu tenho a bola foi arremessada pelo jogador de basquete, a bola passa para a posição do sujeito, né? E o objeto direto passa para a posição de objeto, certo? A bola vai passar para a posição do sujeito da oração e o jogador de basquete quando essa bola passar para o sujeito da oração, para a posição do sujeito, nós vamos ter a integração de que esse sujeito que antes era sujeito, passa para a posição de objeto. Quando ele passa para a posição de objeto, ele vai funcionar como agente da passiva. Por quê? Porque é como se ele estivesse sofrendo a oração. A bola foi arremessada pelo jogador de basquete. A bola está meio que ocupando a posição do sujeito. Não é um sujeito, mas ocupa a posição do sujeito. Ou seja, a bola é um sujeito paciente, né, nessa oração, nessa segunda oração. E o jogador de basquete está funcionando como agente da passiva. Porque ele está sendo, como sofrendo a ação da bola, entendeu? Isso se chama transposição para a voz passiva, tá? Então, nós temos sempre uma oração, né? E essa oração pode ser transposta para a voz passiva, tá? Quando é que ocorre voz passiva sintética? Isso aqui, essa transposição de voz ativa para voz passiva, ocorre sempre com a voz passiva analítica, tá? Analítica. A voz passiva sintética ou voz passiva pronominal, a banca cobra mais esse termo, voz passiva sintética. Nós vamos ter sempre um pronome apassivador, né? Então, o se vai ser sempre esse pronome apassivador. Esse se pode ser índice de indeterminação do sujeito ou um pronome apassivador. E aí a bola, arremessou-se a bola. Ó, a bola vai ser sujeito paciente, né? E esse se funciona como pronome apassivador para esse elemento que foi arremessado, tá? Então, aí tem a transposição, já fiz a transposição com vocês, né? O Carlos quebrou o copo. Aqui nós temos, ó, sujeito, verbo, objeto, né? Agora, a língua portuguesa, ela tem... tem alguém com o microfone aberto? Deixa eu ver. Tá ouvindo ainda? E agora, tá ok? Melhorou agora, não foi? Ah, pronto, tá bom. Obrigado, viu? É importante que vocês me deem esses feedbacks, porque como eu estou aqui na aula acompanhando, às vezes eu não consigo notar tudo que acontece. Tá bom? Obrigado. É, e aí a gente vai para uma questão sobre voz passiva e voz ativa, tá? Do INDEC também. Vamos lá. Transpondo para a voz ativa a oração, Jonas foi convocado para trabalhar nas eleições de outubro próximo. Obtém-se a seguinte forma verbal. Qual é a forma verbal que eu consigo nessa transposição para a voz ativa? A oração, veja aí, Prefeitura de Sumaré. Paula colocou letra C.
Vamos lá. A Arielle colocou D, Ipojuca colocou B, Shirlene colocou C e a Andressa colocou A. Essa questão aborda o tema da conversão de vozes, né? Voz passiva para voz ativa. Especificamente da transposição da voz passiva para a voz ativa. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação, como eu já falei, né? Enquanto na voz ativa, o sujeito pratica a ação. No enunciado, a frase Jonas foi convocado para trabalhar nas eleições, né, que Jonas foi convocado para trabalhar nas eleições de outubro próximo, é, essa oração está na voz passiva, né? Na voz passiva. Ele foi convocado para trabalhar nas eleições. E aí eles pedem, na voz passiva, o sujeito sofre a ação, né? A gente já sabe disso. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Nesse enunciado, está na voz passiva. O objetivo é transpor isso para a voz ativa, alterando a forma verbal correspondente. Então, a nossa alternativa correta é a letra B. O item B apresenta a forma verbal convocaram que está correta, né? Convocaram que está correta. Então, a letra B é correta. Vera acertou, né? Concurso e Pojuca acertou. Então, a letra B é a nossa alternativa correta. Tá bom? No caso da frase original, né, não há um agente da passiva explícita, o que indica que a ação foi praticada por um sujeito indeterminado. Portanto, a forma verbal ativa correta é convocaram, indicando que eles convocaram Jonas, né? Deu para entender? Ok, vamos lá. Agora vamos começar com as questões para o Instituto Darwin, né? Vamos lá. O período composto. As confrades estavam crentes de que eu iria me comover. Certo? Aqui nós temos uma oração e aqui nós temos outra oração. É formado por orações subordinadas classificadas como, vamos lá. A gente vê essas orações subordinadas, né? Todas essas vocês viram. Só não viu essa. As substantivas vocês viram, mas as adjetivas não. Mas essa vocês não viram. Vamos lá, vamos ver se vocês conseguem responder. Chat. Folha 8. Saiu errado. Analisem aí e coloquem no chat. Concurso e Pojuca colocou letra A. Vamos lá. Mais 4 respondendo aí no chat para eu poder responder. Bebam água. Vamos lá. Concurso e Pojuca botou A, Paula colocou A, Shirlene colocou B, Andréia colocou letra A. A questão ela apresenta para que vocês tenham conhecimento sobre aquele conteúdo que eu falei logo no início da aula, né? Sobre orações subordinadas, né? Essa classificação desse período composto, né? O período simples contém apenas uma oração, o composto mais de uma oração. E aí, geralmente, o período composto pode ser um período composto por coordenação ou por subordinação, né? O período em análise, as confrades estavam que eu iria me comover. É composto por duas orações, sendo a segunda iniciada por uma conjunção integrante, né? Que é conjunção integrante aqui,
o que é um indicativo de que se trata de uma oração subordinada substantiva. Já aponta isso, né? Então, essa aqui está eliminada de cara, não é isso? Então, toda vez que nesse segundo elemento, nessa oração subordinada, estiver iniciando com que ou então de que, vocês vão ver que isso é uma oração subordinada, tá? O que, mais comum é que. Todas as subordinadas vão iniciar com que ou com se. Raras vezes com se, mais com que. Tá bom? Então, vocês verem um quezinho lá depois da oração principal, vocês vão saber que isso aqui é uma oração subordinada substantiva, tá? Nesse caso, a oração de que eu iria me comover completa o sentido do adjetivo simples, né? Do adjetivo crentes, no caso, né? Atuando, portanto, como um complemento nominal da oração principal, que nos leva à classificação da oração subordinada substantiva objetiva indireta, né? Então, a letra B é o nosso gabarito. A gente estudou isso agorinha. Jane colocou B aí. Shirlene acertou. Muito bem. Vamos lá. Próxima questão. Foi a primeira festa que foi. A ocorrência de fenômeno de crase se justifica devido a... Então, esse A está ocorrendo porque, né? Por qual motivo, né? Qual razão? Vejam aí, A, B, C ou D. Eita. Vamos lá, no chat. Paula C, concurso Ipojuca C, Vera colocou B, Andresa D, de dado, vamos responder. Chilene D, Arielle D. Vamos lá. Foi a primeira festa fantasia, foi a primeira festa fantasia que foi. A ocorrência do fenômeno de crase se justifica pelo devido a. Então, nessa questão, né, do Instituto Darwin, né, a prova de 2024, esse ano a prova aconteceu, né? Provavelmente esse tipo de questão, essa estrutura vai se repetir no dia 19, tá certo? Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, para técnico de enfermagem, no ano 2024. Vamos lá. Essa questão pedia, né, a questão proposta o fenômeno da crase da língua portuguesa, especificando, né, pediam o quê? Uma situação em que o uso da crase é em uma frase comum, uma frase cotidiana. A crase é a fusão, todo mundo já sabe, né, da preposição a com o artigo definido feminino a, né, resultando nos dois as, né. Esse fenômeno ocorre devido a contextos específicos na linguagem, né, vocês sabem disso, regido por regras gramaticais bem claras. O foco da questão, no caso, é identificar aqui como é que está funcionando esse fenômeno, né? Identificar o motivo pelo qual ocorre a crase na frase apresentada. Para compreender bem essa questão, né, e responder corretamente, é essencial que vocês tenham conhecimento, né, sobre as regras de uso de crase, que inclui a regência verbal e nominal. Regência verbal e nominal são elementos norteadores do uso de crase. Então, não tem como entender muito bem crase se a gente não entender regência verbal e nominal, tá? A presença de locuções adverbiais, prepositivas, as locuções adverbiais, locuções prepositivas, locuções conjuntivas femininas, e a ocorrência de palavras que exigem preposição a, né, acontece nesse contexto. A nossa alternativa correta é a letra C, tá bom? Letra C. Concurso Ipojuca acertou, não foi? Letra C. Paulo também acertou. A letra C é a nossa alternativa correta. Por quê, professor? Pelo amor de Deus. Me responda. Essa letra C é a correta, a explicação
correta para essa presença de crase é dada a presença de uma locução adverbial. Qual é a locução adverbial com o núcleo feminino que está acontecendo aqui? Né? Foi a primeira festa, a fantasia que fui. Nós temos uma locução adverbial com núcleo feminino. Locuções adverbiais de tempo, por exemplo, modo, lugar, entre outras, quando femininas, justificam o uso da crase. São formadas pela proposição a seguida de um termo feminino, que é aceita artigo. No caso, foi a primeira, né, festa, a fantasia que fui, é uma locução que funciona para a ocorrência de crase. Por isso que nós temos aí a letra C como a correta, tá bom? Ó, no caso, a fantasia está funcionando como essa a fantasia é o modo como ela foi, né? Ela foi a fantasia. Então, esse a fantasia funciona aí como uma locução adverbial com núcleo feminino, a fantasia, tá bom? Então, a presença de locução adverbial com núcleo feminino é a resposta correta para a nossa alternativa. Perfeito. Vamos para uma questãozinha de figuras de linguagem, tá? Eu tenho também essas questões. As figuras de linguagem, elas sempre são cobradas em prova, principalmente se o texto for uma crônica, às vezes o texto base é uma crônica, às vezes o texto base, vocês sabem, né, que na prova de vocês vai ter um texto de língua portuguesa. É inevitável correr do texto, tá, gente? Não tem como correr do texto. Como as nossas aulas são muito curtas, eu não consigo trazer um texto e fazer uma leitura assistida com vocês. Nas nossas mentorias, a gente faz sempre leitura assistida do texto, marcando as principais informações que o texto possui. E aí o aluno consegue responder melhor essas questões. Mas o texto é impossível correr do texto. Então, sempre as 4 primeiras questões da prova de vocês vai cobrar um texto, certo? Então, as 4 primeiras questões, as 3 primeiras questões vão ser sempre relacionadas ao texto. Depois eles vão usar o texto como pretexto. Vão usar um texto para poder extrair mais questões. As figuras de linguagem, elas são classificadas em 3 grupos, né? Então, elas podem ser figuras de palavras, né? As palavras podem ter valor, né, dentro dessa. Então, quando eu tenho, por exemplo, a catacrese, né? A catacrese é o emprego de uma palavra no sentido figurado, por não haver um termo próprio para essa coisa. Então, a perna do óculos, não existe um termo específico para tratar a perna do óculos. Então, perna do óculos vai ser o quê? Uma catacrese, certo? Então, metáfora, a menina é uma flor, né? Aqui nós temos uma figura de linguagem, comparando a menina a uma flor. Então, é uma palavra comparando a outra, figuras de palavras, é esse conjunto de palavras. Vocês podem revisar esse conteúdo, tá? Nós temos figuras de construção. As figuras de construção podem ser chamadas também de figuras de sintaxe, né? Nas figuras de sintaxe, nós temos a estrutura, né? Então, por exemplo, a literação é a repetição de sons consonantais, o anacoluto é a alteração da construção normal da frase, né? Não sei o que pretendia. O correto seria, não sei o que pretendia o homem. Essa alteração chama-se anacoluto. E por aí vai, tem vários, né? As bancas adoram silepse, né? Elipse, silepse e anáfora, né? Que são elementos construtores também para o texto, tá? Figuras de construção são figuras de sintaxe ou de construção. E as figuras de pensamento, tá? Que aí a antítese, por exemplo, palavras de sentidos opostos, bom e mal, é mais de pensamento, essas não são muito cobradas. A hipérbole, por exemplo, que é o exagero, né, intencional, morto de sono, morto de fome, né? Ela chorou rio de lágrimas. Isso é uma hipérbole, né? Ironia, prosopopeia e por aí vai. Vamos para a questão? No trecho, é, vamos lá. No trecho, este costume chegou à Bulgária, mas, por uma falha na tradução, lá se come um melão para cada batida do relógio. O cronista, ó, tá vendo? Eu falei isso. Geralmente as figuras de linguagem vêm em crônicas ou em poemas, textos literários. Anotem isso. Toda a figura de linguagem, quando a banca cobrar, certo? Tá no edital dos dois, da seleção simplificada do Recife, e também no concurso de Pojuca, tá? Então, tá lá no edital, ele pode cobrar, pode cair, certo?
E aí, geralmente, eles usam para cobrar figura de linguagem uma expressão em um texto literário, certo? Que é literário. Aí pode ser um poema ou uma crônica, porque tem aspecto literário. O cronista fez uso de uma figura de linguagem denominada, nessa expressão em negrito, ele fez uso de uma figura de linguagem. Qual foi a figura que ele fez aqui? Dessas alternativas. Hipérbole, paradoxo, metonímia, eufemismo. Coloca aí no chat para mim. Concurso e Pojuca colocou A. Paula Santos colocou A. Shirlene colocou B. Então, nessa questão aqui, né, a hipérbole é uma figura de linguagem caracterizada pelo exagero proposital com o objetivo de criar um efeito de intensidade ou ênfase sobre determinada ideia. Então, a nossa alternativa correta é a letra A, tá? A letra A. Então, Paula acertou, concurso e Pojuca acertou. Não se come um melão para cada batida do relógio, né? Lá se come, lá na Bulgária, se come um melão para cada batida de relógio. Óbvio que não é isso, né? Então, isso aqui é um exagero proposital. Letra A é a correta. Chilene colocou letra B. Letra B, o paradoxo é uma figura de linguagem que envolve a exposição de ideias aparentemente contraditórias. Aqui não tem ideias contraditórias sendo estabelecidas, né? Dentro dessa estrutura. Então, não seria essa, tá bom? Vamos lá. Essa outra questão. Considerando a concordância dos verbos haver e existir, né? Assinale a alternativa que substitui corretamente, mantendo a correlação entre os tempos verbais. O verbo em destaque na oração. Existem muitas superstições sobre a melhor maneira de entrar no ano novo. Questão do Instituto Darwin. Olha aqui, gente, vocês estão prestando atenção? 2024. Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. Professores dos anos iniciais. Vamos lá. Letra A. Existem muitas superstições sobre a melhor maneira de entrar no ano novo. Há muitas superstições sobre a melhor maneira de entrar no ano novo. C. Houve muitas superstições sobre a melhor maneira de entrar no ano novo. D. Há muitas superstições sobre a melhor maneira de entrar no ano novo. Qual é a alternativa correta? Coloca no chat. Vamos lá, mais 3 para responder aí. Para eu ir para o chat. Vamos, gente. Não dorme, não. Paula colocou letra A. Concurso e Pojuca, letra A. Shirlene colocou D e Andréia A. Vamos lá. A questão ela está abordando aqui a concordância dos verbos haver e existir, focando no quê? Na substituição de quê? Na substituição correta do verbo existir em uma frase, de modo a manter a correlação entre os tempos verbais. Às vezes eles pedem que mantenha a correlação gramatical e a de sentido, ou então só a correção gramatical, ou então só a correção de sentido. Aqui ele pediu que mantenha a correlação entre os tempos verbais, ou seja, não pode modificar um verbo, não pode modificar o outro verbo. Se os verbos estiverem numa construção
todos no presente indicativo, os verbos devem seguir também na mesma sequência, obedecendo o tempo no presente indicativo. Isso também tem um nomezinho chamado de paralelismo sintático. O que é paralelismo? Paralelismo, a quebra do paralelismo sintático no texto, por exemplo, eu dou mentoria para concursos de policiais, né? SEBRASP, CESP, e tem muito isso. O paralelismo é quando um verbo, por exemplo, está num tempo verbal e o outro verbo está em outro tempo verbal. Se está no mesmo período, eles não podem quebrar a sequência do tempo verbal. Quando tem essa quebra, um verbo está num tempo verbal e o outro está no outro tempo, isso se quebra de paralelismo. Mas não é o assunto que a gente está abordando aqui, né? Aqui nessa questão, está pedindo a correlação entre os tempos verbais. O verbo existir é utilizado para indicar a presença ou a existência de algo e concorda com o número com o sujeito da oração. Já o verbo haver, quando usado no sentido de existir, ele é sempre impessoal. O verbo haver, quando usado no sentido de existir, vai ser sempre impessoal. Ou seja, ele não vai variar nem em número, nem em gênero, nem em pessoa, né? Permanecendo sempre na terceira pessoa do singular. Isso já é uma regra. A compreensão correta em relação à impessoalidade do verbo haver e da concordância do verbo existir é fundamental para resolver essa questão. Então, eu não sei, acho que vocês devem lembrar dessa regrinha, né, do verbo impessoal. Em relação à análise dos itens, ela requer esse conhecimento sobre a concordância verbal entre os tempos verbais, né? É um tópico essencial de gramática que vocês têm que revisar. Se vocês não sabem, tem que revisar. Então, esse item da letra A, existe muitas superstições sobre a melhor maneira de entrar no ano novo. Esse item A, ele está incorreto, né? Existem muitas superstições sobre a maneira melhor de entrar. Por quê? Porque está gramaticalmente incorreto, devido à falta de concordância do verbo existir, né? Existe, muitas, existem, correto seria. Então, a letra A está incorreta aqui. A letra B, está incorreta a letra B. Por quê, professor? Há muitas superstições sobre a melhor maneira de entrar no ano novo. Aqui está tentando se aplicar o quê? A forma arcaica do verbo haver, né? Ão, para indicar a existência. Embora ão seja uma forma verbal, uma forma do verbo haver no plural. Seu uso é mais considerado arcaico, e ele caiu em desuso na língua portuguesa. Então, não tem mais esse uso aqui, ele é arcaico, tá? Então, essa está incorreta. Letra C. A letra C também está incorreta. Houve muito, tá incorreta. Sabe por que está incorreta aqui, letra C? O item C, houve muitas superstições sobre a melhor maneira de entrar no ano novo. Utiliza o verbo haver, tá utilizando aqui o verbo haver, né? Em que sentido? Na letra C. Tá utilizando o verbo haver no pretérito perfeito indicativo, né? Sugerindo uma ação concluída no passado. E isso está incorreto, né? Então, não está correta. A nossa alternativa que resta é a letra D. A letra D é a correta, a Jeane acertou, né? Andresa estava na dúvida entre A e D, e Shirlene acertou também. Aí, já ganhou essa pontuação nesse concurso, certo? Já vai para a classificação. Letra D, né, de decidir estudar. Há muitas superstições sobre a melhor maneira de entrar no novo. Na letra D, né, nós temos o quê? Está correto, por quê? O verbo havendo se desistir de forma impessoal né, de forma impessoal, que não varia nem em número, nem em pessoa, né, independente do número composto. Essa construção aqui, no caso, na letra D, o que é que nós temos aqui? Essa construção está em conformidade com as regras de concordância verbal, né, por causa do verbo, no sentido de existir, né, que deve ficar sempre no singular. Vamos lá? Essa questão dificílima, né? Eu ia falar sobre o se, mas a hora avançada, quase 11 horas, o se também é uma partícula, né, para indeterminação do sujeito, certo? O se é uma partícula para indeterminação do sujeito, também pode ser como partícula passivadora. Quando é que eu vou ser... o se... o se, ele pode ser partícula passivadora quando ela tiver sempre ao lado de verbos transitivos diretos e ao lado de verbos transitivos diretos e indiretos, certo? E ela pode ser o índice de determinação do sujeito quando tiver ladeado de verbos intransitivos ou verbos transitivos indiretos ou de verbos de ligação. Então, se eu fosse vocês, eu anotava esse bizu aqui
tá? Para entender como é que vai funcionar ele como ora como partícula passivadora e ora como índice de determinação do sujeito, tá? Ladeado, né, ao lado de verbos intransitivos ou verbos transitivos indiretos ou os verbos de ligações, eles vão funcionar sempre como índice de determinação do sujeito. Ele ladeado de verbos com verbos transitivos diretos ou verbos transitivos diretos e indiretos vai ser sempre uma partícula passivadora, tá? O se tem várias funções de língua portuguesa, ele pode ser pronome reflexivo, ele pode ser uma partícula integrante do verbo, ele pode ser uma partícula passivadora, pode ser uma partícula expletiva, pode ser uma conjunção integrante, pode ser uma conjunção subordinativa, condicional, pode ser um sujeito acusativo, pode ser um índice de determinação do sujeito e por aí vai. Depois, esse material é de vocês, né? Depois vocês vão ter aí esse material para analisar. Vamos lá, Instituto Darwin, prova 2024 para técnico de enfermagem. Nos períodos, qualquer pessoa que se deixar fotografar hoje sabe que é assim. Se quiser a descrição, melhor evaporar na hora do clique. Extraído do texto, assinale a alternativa correta que apresenta as funções sintáticas das partículas se em destaque. Vamos lá. Chat. Analisem aí. Aguardando vocês, gente. Respondendo no chat. Shirlene colocou letra A, Paula colocou letra C, Vera colocou letra D. Olha aí, tá bem variado. Andresa A, trocou, Shirlene. Não é mais A, não, é D, é? Hein, Shirlene? Eu estou aqui em dúvida. Tudo bem. Decida, que a hora do concurso é agora.
Então, ela vai ficar com A mesmo. Vamos lá. Essa questão, a proposta dessa questão aborda a identificação das funções sintáticas da partícula se, que é uma das questões. O que e o se é um dos assuntos mais complexos em relação à função sintática dos elementos na língua portuguesa, né? Então, tem duas diferentes ocorrências, né, em relação. O conceito central, né, envolve o entendimento de que a partícula se pode assumir diferentes papéis na estrutura da frase, né? Dependendo do contexto, né, em que ela é empregada. Em relação a pronome reflexivo, né, índice de indeterminação do sujeito, partícula passivadora e conjunção condicional. A correta identificação dessas funções é entender como é que o se é partícula passivadora, ou é uma partícula passivadora, é um pronome reflexivo, ou é uma conjunção condicional, vai depender muito do contexto da oração. Nessa letra A, né, o que nós temos nessa letra A? Na frase, na primeira ocorrência, se está funcionando como pronome reflexivo. Né? Esse se, ó, quando qualquer pessoa que se preze, esse se é um pronome reflexivo em relação a outra oração, que se deixe fotografar. Isso é um pronome reflexivo. Está indicando ele tá isso aqui recai sobre o próprio sujeito da ação. Qualquer pessoa que se deixa. Então, isso é um pronome reflexivo, tá evidente, tá claro que isso é um pronome reflexivo, né? Que se deixa fotografar. Na segunda ocorrência aqui, né, desse se, hoje sabe que é assim. Se quiser, esse se, ele dá uma ideia de quê, meu Deus? Se é uma conjunção condicional, introduzindo uma condição para a ação principal expressa na oração. Se quiser, descrição, né? Isso estabelece uma condição, né? Então, a letra A é a nossa alternativa correta. Né? Pronome reflexivo, né? Qual pessoa que se deixa fotografar. Esse pronome ele reflete sobre si próprio. Essa pessoa que se deixa. É uma ação reflexiva. Esse se tem função reflexiva. E aqui é uma condição condicional porque introduz uma oração subordinada adverbial condicional, né? Se quiser descrição, esse se é condicional. Então, a letra A é a correta. Tá bom? Vamos lá? Todo mundo tá cansado? Não, né? Deixa eu tentar de novo essa questão. Tem duas vezes a mesma questão, desculpem. Ah, acabou a aula. Acabou nossa aula, gente. Mas olha, eu estou muito satisfeito porque ficaram 22 pessoas aqui. Não é fácil, né? É, eu acho que que concurso ele é um caminho muito solitário. Sabe por quê que é solitário? Porque ele faz com que a gente também abandone muitas coisas que a gente até gosta de fazer, abandone coisas que a gente até se sente confortável de fazer. Às vezes a gente se isola muito, tem a coisa da solidão, da, da, da sensação de incerteza, de incapacidade, de frustração. A gente tem que aprender a lidar com todos esses elementos para poder passar em concurso. E a caminhada ela é muito solitária mesmo. Mas eu queria dizer para vocês que é uma caminhada, é um processo doloroso, mas é muito válido. É muito bom ser concursado, ter uma carreira. Eu acho que quando você passar toda essa dor, toda essa angústia, toda essa mágoa que fica, né, em nós em relação a essa solidão que é estudar, vai passar, tá? Vai passar porque vocês estão batalhando por um futuro melhor, né? Vislumbrando um ideal, e esse ideal ele vai chegar, porque tudo que como eu falei no início da aula, tudo que a gente planta, a gente vai colher, não adianta, tá? Então é uma honra estar aqui com vocês, eu tenho esse projeto da mentoria, eu estou amando fazer isso, ajudar pessoas, né? A gente já teve alguns alunos aprovados, e aí eu fico tão feliz quando o aluno me manda mensagem, professor, passei, caiu essa questão que o senhor falou, caiu a ADI, por exemplo, teve algumas questões que a gente acertou, né? O concurso para a ADI da Prefeitura do Recife, a gente ficou muito feliz em ver que os alunos conseguiram, né, êxito, muitos alunos acertaram 40 pontos, ainda vai sair o resultado, a gente não sabe quem passou, quem não passou, mas muita gente fez uma pontuação muito boa, e a gente está esperando. E a gente está com a abertura, o Camaragibe está aberto, quem for o pedagogo, né, que estiver aqui, se interessar, se inscrever,
são professores muito bons e eles estão dispostos a ajudar vocês, tá bom? Eu agradeço pela presença, é uma honra, né, estar aqui e responder essas questões. Eu tenho certeza que essas questões que eu selecionei para vocês vão cair, elas vão cair, com certeza, absoluta, né, o que, o se, por exemplo, uma questão de concordância, né, minhas apostas são essas, questão de concordância, vai cair uma questão sobre formação de palavras, né, que eu dei na aula passada, né, quem quiser adquirir a aula passada pode entrar em contato, e é isso, tá? A gente vai disponibilizar para vocês um simulado gratuito, viu? Tá bom? Da banca. Aí vou liberar agora, quando eu desligar essa aula aqui, vou liberar 60 questões de matemática e 60 questões de português, tá bom? Para todas vocês. Aí vocês respondem, imprime. Olha o compromisso com a gente, tá bom? Com vocês mesmos, né? O compromisso é com vocês mesmos. Antes de encerrar a aula, eu queria mostrar aqui uma frase que eu gosto muito de falar com os meus alunos, porque eu sei quanto eles sofrem, porque muita gente parou de estudar por muito tempo e está voltando agora, e às vezes se sente frustrado porque não consegue, ou então porque acha que o estudo não é para eles, né? Então, e aí eu gosto muito dessa frase, que está no meu Instagram, vocês podem ir lá entrar no meu Instagram, tá aí projetando, vocês podem ver, Prof. Adriélio, né, para me seguir, me ajuda, dá like lá, porque me ajuda bastante. Tem o meu YouTube também, o YouTube, né, vocês tem muita aula lá da OCP, e outras aulas, ó, tanto de aula que tem lá, vocês podem me seguir, me ajuda bastante, se vocês puderem chegar lá e dar um like, curtir, compartilhar, mandar para o amigo. Ó, tem muitos vídeos bacanas de português, de conhecimentos pedagógicos, professores, a gente solta algumas aulas gratuitas lá. E eu gosto muito dessa frase que fala assim, deixa eu achar aqui. Ó, tem muita dica de português no meu Instagram também, tá, gente? Olhem lá, os nossos alunos aprovados aí, ó, tá vendo? Esses alunos passaram por nossa mentoria e agora já são, ó, policiais, ó, policial, Ipoju, Jaboatão, e por aí vai. Eu gosto dessa frase que fala assim, olha, os nossos maiores inimigos não são outras pessoas, né? Não, são, na realidade, a comparação, quando você se compara com o outro. Fulana passou e eu não passei. Os nossos inimigos é a procrastinação, quando você, não vou estudar hoje não, vou dormir mais 2 horas. Isso também é o seu inimigo, né? O auto-julgamento, quando você se julga menor, pior do que a outra pessoa, quando você se julga ruim, eu não sei português, isso também é um inimigo. A falta de disciplina, de estudar sempre no mesmo horário, que é o que eu digo sempre aos meus alunos. E estudo no mesmo horário, seu corpo vai se adaptar a isso, certo? Seu corpo vai se adaptar, certo? Seu corpo se adapta ao processo. Se você estuda 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, outra hora à noite, o seu corpo não vai entender, certo? Seu corpo precisa entender que naquele momento você vai estar concentrado estudando. Desliga o celular, bota o silencioso e vai estudar. A falta de disciplina é isso, quando você não estuda no horário correto, não estuda da maneira correta, certo? O nosso ego inflado, que acha que eu vou passar, eu sou muito bom, eu não sei o quê, isso é também prejuízo. Então, esses são os nossos maiores inimigos, não é o outro. O inimigo, o nosso maior inimigo não mora no outro, mora em nós mesmos. A gente tem que destruir esses inimigos internos para poder passar em concurso. Por isso, a vitória vem de uma luta entre você e você. A sua vitória no concurso público vai vir de uma luta entre você e você mesmo, tá bom? Eu desejo uma excelente prova para vocês. Na próxima semana eu não vou poder estar com vocês. Eu queria muito fazer essa mentoria, uma véspera, aula de véspera, né? A gente passou 4 horas aqui, desde 7 horas a gente está ligado aqui na internet, mas eu não vou conseguir dar aula, infelizmente. Queria muito oferecer, mas eu não vou. Sábado eu não vou conseguir mesmo. Eu vou até me mudar, estou me mudando para um apartamento novo que eu comprei e eu não vou poder fazer isso. Não vou dizer que vou poder e oferecer uma aula ruim. Não, não sou desse tipo. Eu ofereço aula de qualidade para o meu aluno sair satisfeito. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e eu tenho que desejar assim, uma excelente noite para vocês. Se preparem. Vou liberar os simulados lá no grupo. E a aula gravada não vai ser liberada agora, tá bom? Não posso liberar agora porque o Google vai renderizar o vídeo, demora coisa de 2 horas para renderizar. Eu só consigo disponibilizar amanhã a aula gravada, tá bom? Então a aula gravada vai ser disponibilizada amanhã, o link no grupo que vocês compraram a aula, né? Vocês entraram num grupo, então vocês estão lá naquele grupo, aquele grupo vai ser o link da aula gravada
e os simulados que vocês ganharam, 60 questões de português e 60 questões de matemática. Conselho, né? Imprima, certo? Imprima, que eu gosto muito de papel, não sei se vocês também são assim, imprimam, e aí no final de cada simulado tem as questões, o gabarito, tá? Então, vá respondendo e vá anotando num lugar, pega uma folha em branco e vai anotando. 1 eu marquei B, 2 eu marquei C, 3 eu marquei A, certo? É da banca de vocês. É da banca de vocês. Então, porque a tendência é que a banca cobre a mesma coisa. A banca não muda, porque são os mesmos professores que elaboram as questões. Então, o grande segredo é, pega esse simulado que eu já elaborei, só de questões da banca de vocês, e responde, minha gente. Pelo amor de Deus. São 120 questões. Na semana vocês conseguem fazer isso, é reta final, tá? Então, pega e imprime isso e vai respondendo. Questão 1, coloquei C. Questão 2, coloquei B. Questão 3, coloquei A. E vai respondendo todinho. Ao final, você confere o gabarito e vê quantas você acertou de 60, certo? Professor, por que 60? Se na prova vão ser só 10, vão ser só 20. Poxa, mas você vai responder 60 questões de 60 assuntos diferentes. Você vai chegar calibrado lá no momento. E eu estou dando de graça esse simulado para vocês. É um presente, tá bom? Para vocês que vieram aqui comigo e estão até essa hora. Tá bom? Meu muito obrigado a todos. Que Deus abençoe, que vocês façam uma excelente prova, tá bom? E no próximo, na semana, a gente tá com Camaragibe no domingo, tá bom? Eu agradeço pela presença, as palmas. Obrigada, professor. Andréa, obrigada por você ter Oi, Maria. aula. Muito bom, muito obrigada. Deus que abençoe a todos. E vamos para a vitória, se Deus quiser. Vitória, aprovação. Nome Tá do Diário bom, vitória Oficial. para todos nós. Deus Obrigada, quiser. professor. Aula maravilhosa, viu? Por nada, querida. Olha, a André está com a gente sempre, não tem nada aí. Boa noite a todos. Aproveitei muito, primeira vez. Olha que maravilha, Shirlene. Vai voltar várias vezes, né? Vamos ter várias aulas juntos. Se Deus quiser. Amém. Jeane sempre por aqui. Isaac, tudo bem, Isaac? Que maravilha. Tchau, gente. Boa noite, viu? Tchau. Boa sorte para todos nós. Boa sorte Boa para sorte. todos. Boa prova. prova. Lembrando, Ipojuca não vai poder levar celular, viu? Tá no edital. Vocês vão ter que arranjar uma maneira de não levar celular, certo? Então, consulta o local de prova com antecedência e não E pode... deixar em algum lugar, né? Tem que deixar em algum lugar, não vai poder entrar no prédio com o celular. No prédio, eles vão marcar no prédio. Então, Ipojuca não vai poder entrar, tá certo? Então, fiquem atentos a isso. Chega lá, tá com o celular, não tem com quem deixar, e agora? Né? Vai ter que voltar para casa, perder a prova. Cuidado, porque tá muito explícito no edital. Eu mandei até lá no grupo onde está o edital. Não poderá entrar no prédio com o celular. Então, eles não vão autorizar, não vai ter pacotinho para guardar o celular. Tá bom? Então, tem não. Cuidado em relação a isso. Grande abraço, sucesso, gente. Beijo. Tchau, professor. Tchau, tchau, minha gente. Tchau a todos.